Pegue a sua Bíblia, por favor. E abra no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, de versos 42 a 47. Nós estamos tratando de assuntos relacionados à campanha Os Meus Frutos para Deus. Todos acharam? Diz assim, vou ler a versão revista e atualizada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o quê? Enquanto a igreja fazia tudo isso que o texto falou, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja ali estava transbordando algumas atitudes e, ao mesmo tempo, Deus ia dando os frutos. Como foi explicado na primeira pregação, os diferentes tipos de frutos. Pois bem, quando você pega o capítulo 2 de Atos, ele começa com o derramamento do Espírito Santo, onde o Espírito Santo agora passa a habitar a vida dos cristãos, passa a habitar a sua vida e a minha vida. E quando isso acontece, se você veio domingo passado e ouviu a palavra, o pastor Alexandre Morrone falou sobre o fruto do Espírito. Ou seja, algumas coisas começam a se desenvolver na nossa vida. O que, Samuel? Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas coisas começam a aparecer de forma mais presente nas nossas vidas. Começam a ser características destacadas do nosso ser. E olha que isso a Bíblia chama de fruto. Essa mudança no seu caráter, que começa a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a Bíblia chama de fruto. Então, esse é um tipo de fruto que o pastor Alexandre falou domingo passado. Agora, o que acontece quando um grupo de pessoas que está desenvolvendo este fruto, que está com a presença do Espírito Santo dentro dela, desenvolvendo estas marcas do Espírito Santo, essas pessoas começam a se reunir em comunidade. Então nós temos agora não uma pessoa com frutos, nós temos muitas pessoas num conjunto grande de frutos. E o que isso acontece quando uma comunidade de pessoas se junta e cada cristão individualmente traz os seus frutos, traz a sua mudança, traz o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio para uma reunião, para um ajuntamento de pessoas e para uma comunidade de pessoas. Algumas características começam a transbordar. Então, olha que interessante. Primeiro, o Espírito Santo vem sobre um cristão individualmente. Quando isso acontece, esse cristão começa a transbordar o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas, quando esse cristão se ajunta com outros numa comunidade, outras características começam a transbordar. E quando isso acontece, aparece um outro tipo de fruto. Qual? Esse que o texto diz. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pessoas perdidas começam a se salvar. Agora, olha que interessante olhar para esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Quais são as marcas que nós encontramos aqui
Como é que esse transbordar apareceu? Essas pessoas com o fruto do Espírito que se juntaram e começaram a transbordar algumas características. E ao transbordar essas características, elas ficaram prontas para receber outro tipo de fruto, que eram vidas dos perdidos. Quais são essas marcas e essas características que esse grupo começou a apresentar? Por que, Samuel? Porque nós também temos que apresentar essas mesmas marcas para estarmos preparados para receber esse segundo tipo de fruto, que são as vidas perdidas. Porque se nós não tivermos essas marcas, se nós não transbordarmos desta forma, será inútil Deus colocar alguém no nosso meio, porque essa pessoa vai chegar perdida e vai continuar perdida. Então, vamos ver um pouco das marcas de um grupo preparado para receber os frutos que significam os perdidos. A primeira marca que aparece nesse texto é a marca da fé integral. Fé integral nós encontramos nesse texto. Samuel, o que significa uma fé integral? É uma fé que reflete em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Por que é importante deixar isso claro, e muitos cristãos têm dificuldade com isso? Porque algumas pessoas entendem a fé como um assentimento intelectual de algumas verdades. Eu acredito nisso, e eu declaro isso. Isso é fé. Segundo a Bíblia, isso não é fé. Pelo menos não tudo que é a fé. Mas essa ideia começou a ser formada por um teólogo chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, um teólogo católico, ele dava um grande foco nessa questão intelectual da fé, desse assentimento intelectual de algumas informações. Ou seja, eu concordo com algumas coisas que estão na Bíblia, que a igreja falou, seja lá o que for. Quando eu tenho esse assentimento e acredito nessas coisas, eu posso dizer que eu tenho fé. Só que essa é uma visão limitada de fé, e não é a visão bíblica da fé, falta mais alguma coisa. Aí vem Martinho Lutero, muitos anos depois, e começa a falar, não, fé é mais do que esse negócio, eu concordo com algumas verdades. Porque se fosse só isso, o diabo também, ele crê, a Bíblia diz que ele crê. E mais do que isso, ele estremece. Então, se fé fosse só, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus é isso, que aquilo, e algumas verdades, o diabo também acredita. Então, fé não pode ser só isso. Fé tem que ser mais algumas coisas. Aí Martinho Lutero vai falar, fé, mais do que esse assentimento intelectual, é uma confiança pessoal. É a vida envolvida nessa crença. Então, eu não creio apenas com a cabeça, eu creio com a vida. Então ele vai fazer uma diferença interessante, que é, a fé significa crer acerca de Deus, ou seja, você acredita que Jesus veio enviado pelo Pai, que morreu no seu lugar, que ressuscitou para pagar a minha dívida, a sua dívida, entre outras coisas, mas além de crer acerca de Deus, é crer em Deus, ou seja, a minha vida reflete aquilo que eu sei sobre Deus. Calma que vai ficar claro. Então não é só, olha, tem essa verdade, você acredita? Acredito, eu tenho fé. Ainda não. Falta mais uma coisa. O quê? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha vida inteira serem condizentes com aquilo que eu disse que eu acredito. Então, a fé é mais do que, eu acredito nisso. Não, é a sua vida refletindo aquilo que você crê. É o seu pensamento refletindo aquilo que você crê. É as suas ações, o seu trato com as pessoas, a sua maneira de ser da sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Tudo reflete aquele seu assentimento intelectual, aquilo que você aceitou como verdades. Quando os dois estão unidos e a sua vida inteira, a sua mente, o seu pensamento, suas atitudes refletem aquilo que você disse crer, aí você tem fé. É por isso que Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque ele estava tratando ali de algumas pessoas que falavam que simplesmente era acreditar em alguma coisa. Falou, mas você acredita não com a cabeça, você acredita com a vida.
Então, se a sua vida não demonstra e não é condizente com aquilo que você disse, na verdade você não tem fé. Vou dar alguns exemplos. Pegue uma pessoa que diga assim: eu acredito que Deus é amor, mas não consigo me sentir perdoado por causa do meu passado. O que falta para essa pessoa? Ela afirmou: eu acredito que Deus é amor. Ela fez uma afirmação, a cabeça dela, a mente dela aceita essa informação. Mas, ao mesmo tempo, ela se sente culpada. O pensamento dela não reflete aquilo que ela disse crer. O que falta para ela? Falta fé. Falta fé. O budismo vai falar que falta outra coisa, por exemplo. O budista vai falar: não, na verdade, como o Buda ensinou, o problema de todo mal é o desejo. Então, você precisa não desejar, porque quando você não desejar mais nada, você vai se livrar de todo tipo de sofrimento, inclusive a culpa pelo seu passado, que seja. É o não desejar que vai te levar a vencer essa culpa. Espera aí, eu tenho que desejar, não desejar, eu já não estou desejando? Se eu tenho que desejar, não desejar, estou desejando. Se eu estou desejando, eu continuo preso no sofrimento, não resolve. Aí vai vir um ateu: não, eu vou te ajudar. Na verdade, você é uma máquina para propagar DNA. Todo esse tipo de sentimento, de culpa, são ilusões causadas pelo processo da evolução. Porque, na verdade, não há propósito, não há mal, não há bem, não há... apenas existe uma dura indiferença. Nós somos máquinas para a propagação de DNA. Então, é basicamente uma reação química originada pelos processos da evolução. Aí você: puxa, legal, posso me matar agora? Posso me suicidar? Porque se eu sou só isso... O cristianismo vai falar: olha, você precisa ter mais fé. Que os seus pensamentos, as suas atitudes se amoldem mais perfeitamente àquilo que você já confessou, crer e acreditar. Eu acredito que Deus é santo, mas eu consigo me sentir à vontade com alguns pecados. A pessoa acredita em Deus, ela confessa Jesus, mas quando você vai ver a prática dela em relação a atos pecaminosos, ela se sente à vontade com eles. O que falta para ela? Falta fé. O compromisso de vida se adequar àquele compromisso intelectual. E é isso que nós vemos claramente nesse texto que nós lemos de Atos 2. O cristianismo não era uma área isolada da vida das pessoas, como um compromisso que elas cumpriam num dia da semana. E ao ir, por exemplo, ao templo, encontrar todo mundo, ok, bateu o seu cartão, agora eu vou embora e vou viver a minha vida durante a semana. E aí vive uma vida paralela, uma vida onde o cristianismo não está presente, mas o domingo que vem chega de novo. E quando chegar de novo, eu venho e faço todo novamente o meu ritual de ir na igreja, encontrar os irmãos, ouvir a palavra, participar do louvor e ir embora. Você não encontra isso na igreja de Atos, ali em Atos capítulo 2. O cristianismo fazia parte todos os dias da vida deles. Então, olha a linguagem que a Bíblia usa. O versículo 42 fala: perseveravam. A Bíblia usa diariamente, todos os dias, de casa em casa, ou seja, não é só na igreja, é de casa em casa, é em todas as áreas da sua vida. O cristianismo influencia a sua visão acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca da Bíblia, acerca do Espírito Santo, reflete nos seus negócios, reflete no seu relacionamento com a família, reflete em cada aspecto. É uma fé integral que envolve tudo. Então, se nós quisermos ser uma igreja preparada para recebermos os perdidos, para recebermos os frutos que Deus mandar, nós temos que ter mais do que um compromisso semanal de frequentar um culto. O nosso cristianismo, a nossa vida com Deus deve ser algo que abranja todas as áreas da nossa vida. A minha forma de negociar é diferente, porque eu sou cristão. A minha forma de me envolver com as pessoas é diferente, porque eu sou cristão. A minha forma de trabalhar, a minha forma de falar e de agir é diferente, porque eu sou cristão. E quando eu chegar aqui domingo na igreja, não há diferença. Eu apenas continuo vivendo a minha vida cristã.
Um homem com 100 milhões de reais na conta. Pergunte para esse homem, você é rico ou pobre? Ele vai te dizer, eu sou rico. Eu tenho 100 milhões de reais na minha conta e o banco me disse que eu tenho 100 milhões de reais na minha conta. Então eu sou rico. É um paralelo com a fé. Aí você vai falar, tudo bem, então o senhor diz que é rico, que o banco te falou, e você acredita no que o banco diz. Agora deixa eu olhar a sua vida. Aí você vai acompanhar a vida dessa pessoa. Ela come nos piores lugares para economizar dinheiro. Ela se veste com as piores roupas para economizar dinheiro. E assim sucessivamente. Ela vai sempre com o pior para manter o dinheiro guardado e outras coisas. A pergunta é, essa pessoa é rica ou ela é pobre? A Bíblia vai dizer, ela é pobre, fazendo uma relação com a fé. Mas ela tem 100 milhões no banco e ela acredita nisso. Não é suficiente se ela não vive conforme essa verdade. Tudo nela tem que expressar isso. É uma fé integral. E a arma do diabo contra esse tipo de transbordar é a duplicidade. Por isso que Tiago 1,8 fala, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então ele vive um cristianismo em alguns momentos e não vive o cristianismo em outros momentos. Uma igreja preparada para receber esses frutos de vidas perdidas deve ser uma igreja constante, integral, que deixa o evangelho ser uma verdade em cada aspecto da vida. Não existe essa divisão, isso é secular e isso é espiritual. Não, tudo é debaixo de Deus, tudo é debaixo da presença dele. Em segundo lugar, nós encontramos nesse texto de Atos capítulo 2, de 42 a 47, um poder atrativo. Uma igreja que quer estar preparada para receber frutos de vidas perdidas, os seus membros devem mostrar que existe nela um poder atrativo, um desejo de estarem juntos. Olha esta frase de Martin Lloyd Jones. Samuel, quem é Martin Lloyd Jones? Ele é o maior pregador do século XX. O pastor Alexandre gosta muito dele. Olha o que ele vai dizer. Um dos primeiros testes que você deve aplicar a si mesmo, ou quem quer que seja, a fim de descobrir se é cristão ou não, é propor a questão. 2 pontos. Você quer estar junto com os outros cristãos? Se não sente esse desejo, só há uma explicação. Você não é um cristão. Eu sei que foi pesado, vamos absorver. Porque na hora que eu li, eu falei, puxa, é pesado, mas foi para as anotações. Um dos primeiros testes que você deve aplicar a si mesmo, ou a quem quer que seja, a fim de descobrir se é cristão ou não, é propor a questão. Você quer estar junto com outros cristãos? Se não sente esse desejo, só há uma explicação. Você não é um cristão. Aí ele continua. Em segundo lugar, ou seja, nada está tão ruim que não possa piorar. Devo dizer também que aqueles que vão à igreja e se juntar com outros cristãos apenas ocasionalmente são, para colocá-los no nível máximo possível, somente cristãos muito duvidosos. Hebreus 10, 25 fala, nós não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. O que ele está dizendo, e que a gente vê em Atos, é que pessoas que têm algo em comum querem estar juntas, querem partilhar momentos juntos. Quando você estuda os grandes avivamentos da história, o avivamento metodista, entre outros, você percebe que eles precisavam estar juntos, compartilhando aquilo que eles tinham em comum. Partilhando das verdades que eles tinham em comum, e havia um desejo disso. Havia um clamor por estes momentos. Samuel, o que gera esse poder atrativo? Será que é um culto legal, um culto que...
Será que é igualdade social? Não. Quando você pega Atos 2, você vai perceber que existiam pessoas de todos os níveis sociais ali. Não é o nível social que traz esse poder atrativo. Então, é igualdade profissional? Não. Atos 2 vai falar gente de vários povos e de várias profissões. Não tinha nada a ver com isso. Igualdade étnica? Não. Você pode ver lá uma lista de povos, cada um vinha de uma região diferente. Não era essa a igualdade, o ponto em comum que gerava esse poder de atração. O que gerava a atração é... todos haviam nascido de novo e nasceram na mesma família, na família de Deus. E a família tem que andar junto. Isso gerava aquele poder, assim como uma família que nós, por exemplo, uma família de sangue. Puxa, tem tanta diferença, né? Quando você pega, senta um dia quando tiver uma festa em família na sua casa, assim, que vai todo mundo, você pega uma cadeira e senta lá no canto. Aí você vai olhar, puxa, que diferença um do outro. Um é isso, o outro faz aquilo, um fala assim, o outro fala assado, o outro... É aquele monte de diferença. Aí você pergunta, mas por que nós estamos juntos? Por que nós estamos querendo estar juntos aqui? Há um laço de sangue. E assim, tem um monte de gente estranha na minha e na sua família, irmãos. E se outro membro da família sentar lá no cantinho, ele vai olhar para você e vai falar, meu, que cara estranho, que estranho também. Mas existe algo em comum, existe um laço em comum que atrai, que leva para estarem juntos. Assim como nós, no nosso novo nascimento, se nós realmente nascemos de novo, é natural que haja uma atração para estar em família, e também porque a partir do novo nascimento nós temos um novo tesouro, e esse tesouro é o mesmo. Então o seu objetivo final, o seu foco final, aquilo que você mais quer, mais deseja, é o mesmo que eu quero, é o mesmo que eu mais desejo, é o que eu mais busco. E o que é? É Jesus. É como diz Mateus, aquela parábola de um homem que encontrou um tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo por causa daquele tesouro. Nós achamos o mesmo tesouro e nós estamos juntos atrás do mesmo tesouro, e isso nos atrai para estarmos juntos. Por quê? Porque no mundo as pessoas não buscam esse tesouro. No mundo busca-se muita coisa, busca muitos deuses, busca-se muitos aspectos que não são relacionados a Cristo, e às vezes dá aquela você se sente um peixe fora d'água durante a semana e você não tem com quem conversar sobre o seu foco, o seu objetivo final, que é Cristo. Mas quando você tem uma oportunidade de se reunir com a família espiritual de Deus, todos se reúnem pelo mesmo propósito, todos querem a Cristo, todos querem o conhecimento de Cristo, como Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo fala, olha, eu considero todas as coisas por perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Então vou me juntar a uma comunidade, onde não é a minha aparência que tem alguma relevância, que não é o R$1.000 que eu ganho, ou R$100.000 que eu ganho que faz alguma diferença, não é a minha cor que faz alguma diferença, não é meu time de futebol, não é o partido político que eu voto, não são esses pontos em comuns que estão em jogo. O ponto em comum é, nós temos o mesmo tesouro, nós buscamos o mesmo prêmio, nós temos o mesmo Espírito, nós nascemos na mesma família, e por isso há um poder atrativo para estarmos juntos, e a igreja tinha isso. Se nós não tivermos este poder atrativo entre nós, não faz sentido Deus mandar ninguém para cá. Mas Samuel, o culto não está legal. Então a culpa é sua, irmãos, porque o que é o culto? É você cultuando a Deus. Se o culto está chato, é porque você está chato. Porque o culto é você que está prestando. Ah, eu achei que era igual cinema, que a gente vai e assiste assim, eu gosto ou não gosto. Tipo, vou lá, igual teatro, igual uma palestra sobre qualquer coisa. Não, é culto, é algo que você vai apresentar a Deus. Vai ser bom ou vai ser ruim, à medida que você apresentar algo bom ou apresentar algo ruim. Ah, eu gosto mais daquele que fala assim, tudo bem, irmão, isso são coisas secundárias. Ah, fulano ministra o louvor mais legal que o outro fala um pouco melhor que o outro faz mais o meu tipo do que o outro. Então, tem gente que, Samuel, eu gosto tanto quando você fala, e outra, você grita demais, para de falar mais baixo. Tal. E é assim, essas diferenças são secundárias. Elas vêm, pode ajudar ou não, mas a questão é que o culto é o que você vem apresentar. Mas aí tem a ver com a fé integral, né, irmãos?
Quando Deus fez parte da sua semana, você entra aqui e você está em sintonia com Ele para começar já a apresentar o seu culto a Ele. Agora, Deus não fez parte de quase momento nenhum da sua semana. De repente você cai aqui de paraquedas, né? Puxa, até o louvor tocar, o culto acabou, aí você percebeu, puxa, eu tinha que prestar um culto a Deus. Bom, semana que vem tem mais. O culto é algo que nós apresentamos, só que aos domingos, ou quando há culto, nas segundas, nós estamos juntos. Como o diabo afeta esse princípio? Como é que ele atrapalha essa marca de uma igreja, de ter esse poder atrativo e de desejar cristãos estarem juntos? Primeiro, ritmo de vida. Aquilo que Faraó fez em Êxodo capítulo 5, versículo 6. Quando o povo estava clamando para ser liberto do Egito, Faraó falou, olha, tira a palha. Vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo, só que agora sem palha. Vão ter que andar aí por todo o Egito buscando matéria para produzir o mesmo número de tijolos. Ou seja, aumenta o ritmo, a gente vai cedendo, ele vai aumentando o ritmo. Aí quando você não percebe, você trabalha sábado, domingo, de todos os momentos, somente só está em trabalho, porque é o Faraó que está roubando. Ele até fala no texto, esse povo está com muito tempo. Aí fica pensando nesse negócio de Deus. Aí, então. A estratégia é a mesma. Ele vai te roubar, vai tomar o seu pensamento, a sua vida, vai estragar a sua vida, porque não é só com Deus. Você vai estar com a sua esposa pensando no trabalho, você vai estar com seus filhos pensando no trabalho, ou na escola, ou quer que seja. Qualquer área da vida pode se tornar um ídolo. Então, o ritmo de vida é uma forma que ele afeta. Outro, a generalização. Como assim a generalização, Samuel? Eu começo a pensar, puxa vida, o pessoal da igreja lá... Acho que o pessoal é meio hipócrita, entendeu? Eu não estou muito afim de me misturar, não. Aí o que ele faz? O diabo pega, faz com que você pare de olhar para o seu pecado, que tem, né, irmão? Tem. Aí você para de olhar para o seu pecado, para de olhar para Jesus, que é o Senhor, é a quem eu vou prestar culto. Então eu paro de olhar para o meu pecado, eu paro de olhar para Jesus e fico olhando para as pessoas. Aí vira o fariseu, junto com o hipócrita, que é o farisócrita. É o Caifás, é o Anás e companhia. Então, no fundo, isso é orgulho. As pessoas não me merecem, entendeu? Eu sou muito bom para esse lugar. Eu sou muito bom para as pessoas. Então, eu não tenho vontade de... Elas não têm nada para me oferecer. Então, se eu estiver junto com elas, eu não vou crescer em nada. Quando vai ver, irmãos... já está com a mentalidade luciferiana, que é o pecado de Lúcifer, de achar que ele era mais do que ele era. Ou então ele corrompe os motivos. Então, ir à igreja começa a ser, eu vou encontrar a galera, ou eu vou aliviar minha consciência e saber que eu cumpri minha obrigação religiosa, ou eu vou cumprir a minha escala no meu ministério. Então eu vou, mas o foco já foi. O foco já foi, já não é prestar culto a Deus, já não é mais compartilhar as minhas experiências com os meus irmãos. Era isso que a igreja tinha. Então, em primeiro lugar, eles tinham uma fé integral, uma fé que refletia em todos os âmbitos da vida. Em segundo lugar, existia na igreja de Atos um poder atrativo. Eles tinham o desejo de estarem juntos, eles tinham o desejo de estar compartilhando. E aí o Martin Lloyd Jones foi pesado? Foi pesado. Mas se a gente não tem esse poder atrativo, tem alguma coisa errada. Em terceiro lugar, são tantas coisas nesse texto e o horário está indo embora. Então, eu vou começar a resumir algumas coisas e pular algumas coisas. O texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que interessante, principalmente fazendo um paralelo com a nossa época. Eles acabavam de vir de uma experiência com o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo, tal, tiveram uma baita de uma experiência. A mentalidade de hoje na nossa sociedade é essa, o que vale é a experiência. Você sentiu, arrepiou, balançou, a nuca deu aquele arrepiozinho, é isso que vale na vida religiosa, entendeu? É o negócio arder lá dentro, é o negócio acontecer. A sua experiência, a minha experiência, é isso que vale. Mas não é isso que a gente encontra aqui. O que a gente encontra é, eles tiveram uma experiência e agora eles querem entender o que originou essa experiência. O que era isso? E mais, quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui, quem é Deus, quais são os planos de Deus. Eles queriam conhecer e saber das coisas relacionadas a Deus, conhecimento. E é muito legal quando você vê um cristão novo convertido assim.
Eu vou usar como exemplo, eles não são mais novos, convertidos, já têm alguns anos de igreja. Mas, por exemplo, eu destaco aqui o Álvaro e o Dimas. Pessoas que aprenderam muito rápido os aspectos essenciais do cristianismo. Mas aí quando você vai pesquisar o que eles fizeram, eles correram muito atrás. Foram atrás, pegaram, estudaram, leram livro e tal. Se você perguntar as coisas da fé para eles hoje, eles são capazes de responder. Por quê? Tinha esse desejo de aprender. Não é só, eu quero ter uma experiência, eu quero sentir um choque. Só que só pode ser 220, não pode passar, hein? Se for muito também, eu tenho medo. E fica naquele negócio da experiência. Os cristãos de Atos queriam saber o plano de Deus, as verdades de Deus, queriam saber o que Deus estava fazendo, projetando, o que Deus fez, conhecer a doutrina dos apóstolos. E mais, eles queriam poder explicar para o outro. Puxa, tem gente na minha família, tem gente ao meu redor que não conhece. Eu preciso conhecer o suficiente para poder explicar. Isso reflete lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e diante. Estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, se alguém perguntar, mas vem cá, por que você é cristão? Vem cá, o que você acredita? Eu tenho um amigo lá na igreja que pode te explicar melhor, tá? Não, mas você não está lá há 10 anos? Eu estou, mas tem um amigo lá que está um pouquinho mais de tempo, então ele vai poder te explicar. E aí você empurra a responsabilidade para alguém e não mata no peito aquilo que apareceu para você. Samuel, comecei agora, não é para você que eu estou falando isso. Para você eu digo, vai em frente, segue, ensinamento, não é só experiência, é conhecer também. E para você que já está atrasadinho, as palavras de Paulo. Pelo tempo já deveria ser mestres, mas eu preciso ficar ensinando a coisinha básica de sempre, porque vocês não se aprofundaram. Palavras de Paulo, não palavras minhas isso, tá? Eles queriam entender e queriam poder explicar para os outros as coisas. E qual que é a arma do diabo contra isso hoje? Primeiro, relativização da verdade. Já ouviu isso? Toda verdade é relativa. Não existem verdades absolutas. Então, o que é verdade para você é só para você. O que é verdade para mim é só verdade para mim. Então, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Por quê? Porque ela é relativa. Não existe uma verdade que seja verdade para mim e nem para você. Aí você pega outra contradição. Não existem verdades absolutas. Todas as verdades são relativas. Isso é absoluto ou é relativo? Porque você está usando absoluto, porque você está dizendo que isso vale para mim e para você. Quando você diz que a minha é relativa e a sua é relativa, você está falando uma verdade que me influencia. Então é absoluta. Então nem toda a verdade é relativa, existem verdades absolutas. É um sistema autocontraditório. Tipo, se alguém chegar para você e falar, não, toda a verdade é relativa. Tem certeza? Tem certeza absoluta disso? Porque é autocontraditório. É autodestrutivo. É igual a pessoa que fala, não, o importante não é ensinamento, o importante é a experiência. Mas isso já é um ensinamento. A pessoa está te dando um ensinamento, ao mesmo tempo dizendo que não precisa de ensinamento. O fato de ela dizer que você não precisa de ensinamento já é um ensinamento. E ela cai em autocontradição. Aí mostra que o sistema é falido, que não pode ser verdade isso que essa pessoa está falando. Mas as pessoas têm comprado essa ideia de relatividade. Elas afirmam o absoluto, negando o absoluto. Ou seja, toda que é um absoluto, verdade é relativa. Como é que ela foi usar toda numa frase que ela vai falar que tudo é relativo? A frase é autodestrutiva. Estou vendo isso com os juvenis agora, uma vez por mês, fazendo apologética com eles. E segundo é a supervalorização da experiência sobre a verdade. Experiência, quer sentir, mas não quer saber da verdade. É um problema. A pessoa só quer a profecia, a revelação, o mistério e tal. Olha o que Deuteronômio, capítulo 13, vai dizer. Se aparecer um profeta, ou se aparecer alguém, profetizando alguma coisa, ou algum prodígio, e essa profecia se cumprir, olha lá, hein? O cara profetizou, aconteceu. Quer dizer que é de Deus? Ainda não. Ele vai dizer, o critério ainda não acabou, tem mais. A profecia se cumpriu. Mas ele disser para vocês, olha, agora vamos adorar outros deuses.
você vai ter que saber que ele é falso profeta. É Deus que está provando vocês e permitindo que ele dê uma profecia verdadeira. O critério não é a experiência profética, o critério é a verdade ou a mentira. Se aquilo que ele está ensinando condiz com a palavra de Deus. Então não basta um profeta vir, profetizar e a profecia se cumprir. Isso ainda não significa que é de Deus. Para ser de Deus, os ensinamentos daquele profeta devem condizer com a palavra de Deus. Mas como que nós vamos analisar isso se nós não conhecemos a palavra de Deus direito? Se nós não sabemos direito como funciona. Toda heresia nasce assim. Olha, Deus me deu um mistério, hein? Deus falou algo comigo, foi só comigo. Eu tenho um mistério aqui e eu vou falar. Só que antes, durante os anos, eu acumulei um respeito. Eu acumulei uma representatividade diante das pessoas. Então as pessoas vão pensar, puxa, se é o fulano que está falando, fulano não ia entrar nessa por nada. Então eu vou levar a sério o que ele vai falar. Aí sai a pérola, sai a bobagem, mas porque é o Samuel, ou quem quer que seja que está falando, não, então está válido. Com certeza o Samuel não ia falar uma coisa que não é. Ou fulano não ia falar uma coisa que é. É isso que a Bíblia diz para fazer? Não. A Bíblia diz que pode ser um anjo descendo aqui falando alguma coisa. Eu tenho que analisar o que foi falado para ver se condiz com a palavra. A heresia nasce por isso. Por quê? Porque os seguidores daquela pessoa vão ficar sem graça. Puxa, fulano não vai estar errado nisso. Então nasce um grupo, aí racha e continua. Pode ver a história. Testemunho de Jeová, vai ver, é tudo em cima de uma pessoa, essa pessoa aparece com alguns ensinamentos, fala que teve revelações, que teve visões, que teve coisa, e Deus só falou com ela, virou representante de Deus na terra, e Deus não ia falar para ninguém, só para ela, e aí as pessoas, puxa, fulano não pode estar mentindo, aí começam a seguir a pessoa, e vão em frente. Aí o que a Bíblia diz para fazer? Atos 17:11, apóstolo Paulo pregando para os crentes de Bereia. O que os crentes de Bereia faziam? Poxa, se é Paulo que está falando, não vou nem questionar nada. É isso que eles faziam? Não. Paulo falou, beleza, pode ser Paulo, pode ser até um anjo. Eu vou ver se o que Paulo está falando tem a ver com o que as Escrituras dizem. Mas para isso tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a palavra, tem que investir tempo com isso. A igreja de Atos estava interessada em conhecer, era curiosa em saber. Hoje ninguém liga muito para as coisas, tipo, eu estou satisfeito assim, se precisar de alguma coisa, fala com fulana, mas eu estou bem. Não, é a palavra de Deus. Os jovens, como é que pode purificar o jovem o seu caminho? Salmo 119, versículo 9, observando conforme a tua palavra. O Salmo 119:11 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119:97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo no capítulo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É essa sede e esse envolvimento com a palavra. Eu vou pular esse tópico, que é a questão do socorro material, do necessário. O texto diz que conforme os irmãos tinham necessidade, e quando a Bíblia fala em necessidade, ela está falando de comida, bebida e vestimenta. Então, se meu irmão está com fome, se meu irmão está com sede, se meu irmão está com frio, eu tenho que dar um jeito com meus outros irmãos, se nós temos condições de suprir aquilo. Isso é igreja, isso tem que acontecer. Alegria. Diz o texto, já quase no final, que eles eram cheios de alegria. Ele é a alegria do Espírito. É diferente da alegria do mundo. O que é a alegria do Espírito? É a alegria que independe das circunstâncias.
Já a alegria do mundo é a alegria que depende das circunstâncias, depende do dinheiro, dos amigos, de algum relacionamento. A alegria do Espírito é algo que vem do Espírito e as coisas em volta não mudam. Assim que você pega, por exemplo, a carta aos Filipenses, foi escrita quando Paulo estava preso. As circunstâncias eram ruins, as circunstâncias eram desfavoráveis. E aí Paulo é chamada da carta da alegria. Por quê? Porque toda hora ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Então você encontra um Paulo numa situação ruim, em que as circunstâncias não são boas, mas ele está alegre, ele está feliz e convocando outros a estarem felizes também. A alegria do Espírito nos momentos difíceis nos leva a pensar. Quando a pessoa está passando uma crise, uma dificuldade, um problema, a Bíblia nunca fala: olha, esvazia a sua mente agora, enche a cara para você não pensar em mais nada, usa uma droga, se entorpece, liga a música no último volume para explodir o seu cérebro e você vai esquecer os problemas. Isso é a alegria do mundo que faz, porque ela é passageira, ela depende das circunstâncias. Quando as circunstâncias são ruins, ela vai embora, e quando ela vai embora, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que parar de pensar, eu tenho que me devagar de alguma forma. Então eu bebo, eu uso drogas, eu me entorpeço de alguma forma, eu vou ouvir música alta, eu vou para uma festa para esvaziar minha mente. A alegria do Espírito fala: não. Quando isso acontecer, quando as circunstâncias forem desfavoráveis, vem pensar. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, o nosso homem interior se renova. Porque a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. O que a Bíblia está dizendo? Quando a circunstância difícil chegar, quando a crise chegar, quando o problema chegar, eu começo a pensar: peraí, são coisas passageiras, são coisas que vão ficar. O importante é que lá dentro eu estou crescendo. O importante é que existe algo guardado para mim, lá na eternidade. O importante, você começa a encher a sua mente e não esvaziar a sua mente. Você começa a encher com as promessas de Deus. Tem uma história que eu gostaria de ler para os irmãos rapidamente. Porque, Samuel, parece meio utópico, isso aí é o mundo das fantasias. Ninguém é assim, todo mundo depende das circunstâncias para ser feliz ou não. Esse livro aqui é um livro de William Craig, e ele vai contar uma história de um colega dele. Ele disse assim: um antigo colega meu veio a conhecer uma mulher que entendia o que é essa alegria no espírito. O nome dele era Tom, e ele costumava visitar pessoas internadas em lares de idosos, numa tentativa de trazer um pouco de alegria e amor às suas vidas. Certo dia ele conheceu uma mulher que jamais esqueceu. Aí ele começa a contar o Tom. Quando me aproximava do final do corredor, vi uma mulher presa a uma cadeira de rodas. Sua face era um verdadeiro horror. O olhar vazio e as pupilas brancas me diziam que ela era cega. O enorme aparelho de surdez em uma de suas orelhas me dizia que ela era praticamente surda. Um dos lados do seu rosto estava sendo comido pelo câncer. Uma ferida aberta sem cor cobria parte de uma bochecha. E havia empurrado o nariz para o lado, deixando um olho mais caído e deslocado para a sua mandíbula. De modo que o que deve ter sido um dia o canto da boca havia se transformado no fundo da boca. Em consequência disso, ela babava durante muito tempo. Também fiquei sabendo que essa mulher tinha 89 anos, e por 20 anos ela estava acamada, cega, quase surda e sozinha. Essa era Mabel, o nome dela, Mabel. Eu não sei por que falei com ela. Parecia menos provável que ela respondesse do que a maioria das pessoas que encontrei naquele corredor. Ainda assim, coloquei uma flor em suas mãos e disse: essa flor é para você. Feliz Dia das Mães. Ela levantou a flor até a altura do rosto, tentando sentir seu perfume, e então respondeu. E para minha surpresa, as palavras dela, embora um tanto alteradas em função de sua deformidade, eram obviamente produzidas por uma mente lúcida. Ela disse: muito obrigada, que linda flor, mas eu posso dá-la para outra pessoa? Como pode perceber, eu sou cega, não posso enxergá-la. Eu respondi: claro, e empurrei a cadeira de rodas até um local onde pensei que poderia encontrar
outros pacientes lúcidos. De fato, eu encontrei um e parei a cadeira em frente dele. Mabel estendeu a flor e disse: tome, Jesus te mandou essa flor. Aí o Craig volta a falar. Tom e Mabel se tornaram bons amigos. Ao longo dos próximos poucos anos, e Tom começou a perceber que não era mais ele que ajudava Mabel, mas sim ela que o ajudava. Ele começou a tomar nota de tudo que ela dizia. Certa vez, depois de uma semana estressante, Tom foi visitar Mabel e perguntou a ela: Mabel, em que você pensa quando fica aqui, sentada nessa cadeira de rodas o dia inteiro? E ela respondeu: eu penso em Jesus. Sentei ali e fiquei por um momento pensando sobre a minha dificuldade de pensar em Jesus, mesmo que fosse apenas por 5 minutos. Então perguntei a ela: o que você pensa sobre Jesus? Ela respondeu bem devagar e de forma deliberada enquanto eu escrevia. E essas foram as palavras dela. Pense em como ele é bom para mim. Sabe, ele tem sido incrivelmente bom toda a minha vida. Sou daquele tipo de pessoa que está satisfeita com a vida, a maior parte do tempo. Muitos pensariam que sou antiquada, mas eu não ligo. Prefiro ficar com Jesus. Ele é tudo no mundo para mim. E então ela começou a cantar um antigo hino que dizia: Jesus é tudo no mundo para mim. Minha vida, minha alegria, meu tudo. Ele é minha força a cada dia. Sem Ele eu não me sustentaria. Quando estou triste, vou até Ele. Ninguém mais pode me alegrar. Quando estou triste, Ele me faz feliz. Ele é o meu amigo. O livro vai continuar algumas coisas da história, mas essa é a alegria do Espírito. As circunstâncias não mudam a alegria. Ela está lá. E aqui é um exemplo vivo. Talvez eu, Samuel, não possa falar aqui: olha, eu tenho essa alegria do Espírito, olhem para mim. Mas olhemos para Mabel, um exemplo de alguém que a felicidade dela não era alterada pelas circunstâncias. Ela era forte e firme. Eu poderia citar também aquele homem que fez aquele hino: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele fez essa música no dia que ele perdeu as suas 4 filhas no naufrágio de um navio. Como é que alguém que perdeu as 4 filhas pode dizer: eu sou feliz porque eu tenho Jesus e Ele é o meu Senhor, Ele é meu ponto seguro? Sabe quem faz isso? Só o Espírito Santo. E é isso que a igreja de Atos tinha. Eles começaram a sofrer perseguição e continuavam felizes. Eles começaram a padecer necessidade, eles continuavam felizes. Nós temos que ser uma igreja, nós temos que ser cristãos, que as pessoas encontrem sorriso nos nossos lábios. Não importa se durante a semana você ganhou mais ou menos dinheiro, ou as lutas que nós estamos passando não podem afetar aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que está guardado em Cristo. E Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido e é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu tenho algo inabalável em mim, e se nós queremos receber frutos de Deus na nossa igreja, as pessoas têm que chegar aqui, olhar e falar: há uma alegria diferente aqui dentro, porque lá fora eu vejo alegria, mas eu vejo alegria quando tem dinheiro, eu vejo alegria quando tem beleza, eu vejo alegria quando tem saúde, eu vejo alegria quando tem prosperidade, mas aqui eu estou vendo que às vezes não tem a saúde, às vezes não tem a beleza, às vezes não tem o dinheiro, mas a alegria continua. Qual é a fonte dessa alegria? Qual é o tesouro dessas pessoas para que elas continuem felizes, mesmo quando elas perdem aquelas outras coisas? E elas vão entender e vão querer aquilo que eu e você temos, essa alegria. Eu vou encerrar. Infelizmente são tantas coisas nesse texto. Eu escrevi 13 folhas, preguei 4. Fica para uma próxima vez. Eu destaco aqui, para encerrar, enquanto você fica de pé, que eles, diz o texto, que tinham a simpatia do povo. Bom testemunho, irmãos. Aqueles cristãos davam bom testemunho. Nessa geração e nessa era onde os cristãos são mal falados, muitas vezes com motivo, porque tem muita gente usando o nome de Jesus em vão, para os seus próprios interesses, quando na verdade o Deus deles é o próprio ventre deles. A Bíblia fala isso. Pessoas que falam que buscam a Deus, mas na verdade o Deus deles são elas mesmas.
Nós vivemos uma geração que escândalos vão acontecer, pessoas vão manchar o nome de Deus, e se nós queremos ser uma igreja preparada para receber esses frutos que Deus quer mandar, nós temos que dar o nosso bom testemunho. Nós temos que honrar o nome de Deus. Alguém pode ajudar no teclado? Eu não vou fazer apelo hoje, eu quero que essa palavra ecoe, esse texto ecoe no seu coração, que você possa lê-lo durante a semana. E extrair dali os princípios que nós vamos precisar ter como igreja, se nós quisermos realmente estarmos preparados para esses frutos que Deus quer mandar. Porque senão, existe um pregador, Leonard Ravenhill, né? Ravenhill, que se fala? Mais ou menos, né? Olha o que ele diz. Existem algumas igrejas que colocar novos convertidos nela seria o mesmo que colocar recém-nascidos dentro de uma geladeira. Não vai ser o nosso caso, né, irmãos? Nós queremos estar preparados para esses frutos que Deus quer mandar. Vamos cantar Recebi um Novo Coração do Pai. Nós vamos cantar como igreja, que nós somos corpo, e que nós desejamos viver a integridade do Evangelho, que as pessoas encontrem aqui um farol, um lugar onde Deus fala, um lugar onde as pessoas amam a Cristo, um lugar onde as pessoas não estão interessadas no seu bolso, no seu dinheiro, no quanto o que você é, se você é famoso, se você não é famoso. Um lugar que, se o famoso lá da Globo entrar aqui, ele vai ter que assentar para aprender o beabá da Bíblia. Se o famosão entrar aqui, ele vai ter que sentar e aprender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E se aquela pessoa que é analfabeta entrar aqui, ela vai ter que aprender que Deus amou o mundo de tal maneira. Sem acepção de pessoas, é isso que nós queremos ser. É isso que nós queremos ter aqui neste lugar. Só que, como eu disse também, isso só vai acontecer quando você está frutificando individualmente. Aí vem a palavra da semana passada do pastor Alexandre. Você individualmente começa a gerar o fruto do Espírito. Porque quando você se junta em comunidade, essas marcas vão aparecer. Porque se individualmente nós não produzirmos o fruto do Espírito, não adianta juntar, porque aí juntar, tá todo mundo vazio aqui. Aí não sai. Essas marcas começam a vir quando nós desenvolvemos um primeiro fruto, que é o fruto do Espírito. Aí Ele nos prepara para, em comunidade, recebermos um segundo fruto, que são as vidas perdidas. Vamos cantar? Os irmãos que podem do louvor, por favor, podem me ajudar a cantar também, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, fruto deste novo coração, eu declaro a paz. Abençoa quem está do seu lado aí. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Dê a mão para quem está do seu lado nesse momento. Vamos cantar juntos isso. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Consegue olhar para quem está do seu lado e cantar isso? É para mim, querido irmão. Vamos cantar mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E o fruto do Espírito, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo,
abençoa o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Que você soltasse agora a mão do seu irmão e fosse pela igreja, abençoando, abraçando, declarando assim, que você é família com seu irmão, que vocês têm o mesmo tesouro, o mesmo objetivo, nasceram na família de Deus. Em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos orar. Senhor, que Tu geres em nosso coração esse sentimento de família. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos uns aos outros, que nós tenhamos prazer de estarmos juntos e de levar o Teu Evangelho para cada aspecto da nossa vida. Que nas nossas reuniões, que os nossos momentos em comunidade fique evidenciado que ali está um povo que Te ama, que ali está um povo que ama a Tua palavra, que ali está um povo que se ama um ao outro. Que em nós, Deus, este mesmo Espírito, este vínculo de amor, Senhor, e que aqueles que entrarem aqui possam ver. Estes acharam um tesouro maior, um tesouro que faz com que eles superem suas diferenças, um tesouro que supera toda e qualquer diferença. Eles encontraram a Ti, eles encontraram a Cristo, eles encontraram um tesouro maior. Em nome de Jesus, Deus, que esta comunidade possa expressar isso as vidas perdidas que aqui entrarem, que os frutos que o Senhor mandar possam ser aqui colhidos, em nome de Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.